Em algum momento do tempo, em um que parece ser uma espécie de refúgio, um ponto sem fim, cercado por várias rochas muito grandes, houve-se passos, acompanhados por sons de placas de metal batendo como se fosse algum tipo de armadura. Se alguma pessoa de armadura estivesse chegando a tal lugar. A figura que se revela num céu nublado, uma luz que não é tão forte, mas não é tão fraca, é uma figura alta que parece ser um corpo, ou que restou de um corpo decomposto. Um esqueleto muito alto, por mais de 2 metros, por volta de 2 metros e 10 de altura. Ele chega até esse recinto, e conforme ele vai andando, ele vai tirando o seu cachecol que ele carrega e o seu peitoral de ferro. Essa figura tem uma feição esquelética e imponente. Chega até ser assustadora, considerando que esta figura, este ser, tem os olhos vazios, apenas buracos que levam para um escuro incompreensível. Não há nenhum rastro dentro dos globos oculares do crânio dessa criatura que indiquem que ele tem algum jeito de olhar, não de forma aparente. Essa figura silenciosa se dirige até o fim desse rochedo e ele se ajoelha. Ele olha nas suas mãos esse equipamento e ele se desfaz da sua bainha, da espada grande que ele carrega, uma espada longa, quase como uma espécie de montante, feita de um metal negro, um metal muito escuro e velho. Ele também tem uma aljava e um arco, mas ele decide se desfazer e fica ajoelhado, olhando para baixo, com as duas mãos segurando uma no cabo da espada e uma na ponta, e ele fica com a espada apoiada nos próprios joelhos. Essa figura fica parada por um bom tempo. Ela fica parada, como se estivesse esperando pacientemente por alguma coisa. Este ser não fala nada. Nada, ele só fica na mesma posição, como se estivesse petrificado. Mas eventualmente, nesse fim da parede do rochedo, surge um olho, que parece ser 2 olhos feitos de pedra, ou algo parecido com isso. E a rocha começa a mover, fazer um som bem estrondoso da rocha movendo, como se a força da terra estivesse puxando algo lá de dentro. A parede começa a se levantar. E não era uma parede, era um gigante. Uma criatura que é feita de pedra, um gigante de pedra. Ele tem partes de plantas na sua cabeça, na parte superior do seu corpo, e ele se levanta. Ele é bem mais alto que essa figura esquelética. E quando isso acontece, o esqueleto guerreiro olha pra cima e encara a criatura. E parece que sai um som de uma voz de dentro do crânio dele. Os ossos da mandíbula dele não se mexem, mas ele fala com a criatura. Você é a criatura a quem busco. Disseram-me que se guiá-lo até o fim de um trajeto muito longo, você me trará respostas. A criatura encara o esqueleto e parece pronunciar algumas coisas. O som dessa criatura, ele soa mais ou menos como se fossem pedras sendo trituradas. A mandíbula dele mexe. Ele é corpudo e parece, tem feições de uma criatura, como se fosse mais ou menos um humano, mas ele é mais ou menos o que algumas pessoas e algumas histórias descreveriam como um golem. Você não parece falar a minha língua, mas falar de forma comum não é a única maneira de se comunicar. Isso eu sei bem até demais. O esqueleto se levanta e ele olha de relance para as coisas que ele deixou no chão, as coisas dele, os equipamentos que ele vai deixar para trás. E ele pega a sua única espada. Ele vê que em um dos seus bolsos ele possui uma corda, que ele sabe que vai ter que usar como uma nova forma de embainhar sua espada, porque ele sabe que não pode usar sua bainha nessa jornada. Ele pega a espada, apoia ela
aponta no chão e começa a se virar e andar para fora dessa localidade. Meu nome é Marcos, criatura grande, e daqui em diante serei seu guardião. Aonde for que terei que levá-lo. A sua proteção é a missão mais importante que tenho. Então trate de se comportar